Chegou o momento mais aguardado do ano. Não, mentira. O momento mais esperado do ano, principalmente pra mim que sou do Rio, é Bienal. Mas chegou aquele momento em que eu falo pra vocês quais foram as minhas melhores leituras de 2018. Tô atrasado, todo mundo aí já sabe por quê e é uma vergonha dizer isso. 2018 foi o ano em que eu menos li desde 2011. Eu acho que eu não cheguei nem a 60 livros. Que eu parei a contagem, tipo, em 45, 50, e eu acho que eu não fui muito além, não. Mas eu estou muito feliz em dizer que eu tenho 7 melhores leituras do ano. 7 leituras que se tornaram favoritas pra mim e que não apenas desse ano, mas que entraram pras minhas listas de favoritos de cada gênero. E antes de nós começarmos, eu quero fazer um OBS. Provavelmente eu vou ficar me abanando entre cada uma das leituras mencionadas. Tá 38 graus hoje, minha gente. Rio de Janeiro. O primeiro livro que eu quero mencionar é Extraordinário. Um livro que eu li muitos comentários positivos sobre, mas nenhum deles me preparou para uma linda e emocionante história sobre gentileza e coragem. Nosso protagonista aqui é o August, um garotinho que nasceu com uma síndrome que lhe causou uma deformidade em seu rosto. Mas o August vai compartilhar com a gente como vai ser o seu primeiro ano em uma escola, porque até então ele estava em casa com a mãe. Eu achei maravilhoso que a R.J. Palacio conseguiu dar a verdadeira importância de cada um dos personagens e mostrar pra gente como devemos deixar o individualismo de lado, que a história é narrada em primeira pessoa por outros 5 personagens também, e ela lembra uma coisa muito importante também: a nossa dor não deve ser medida ou comparada. Essa autora dá um show na escrita, eu fiquei encantada com a maneira como ela consegue mudar a sua narrativa de acordo com cada personagem. Ela muda os trejeitos, os detalhes, a pontuação e apresenta uma trama pra gente que tem coração, alma e muito conteúdo. Extraordinário vai muito além da história de um garotinho enfrentando os obstáculos da escola. Essa é uma história sobre obstáculos, sim, mas é sobre fragilidades maquiadas e sobre respeitar as diferenças. É uma história muito difícil de esquecer. Depois temos Simon vs Agenda Homo Sapiens, que depois ganhou uma nova edição chamada Com Amor, Simon, a edição filme. E aqui nós conheceremos o Simon, que é dono de uma história que me surpreendeu muito positivamente. Isso porque eu esperava a história de um adolescente que está se descobrindo, mas eu me deparei com um enredo sobre um garoto que está, na verdade, se aceitando. A Becky Albertalli consegue fazer com que o Simon se torne um amigo pra gente. A narrativa é super sincera, simples, direta, é repleta de humor, o que é muito bom. Depois que o Simon começa a trocar e-mails com um garoto que ele não conhece a verdadeira identidade, a sua vida começa a mudar. Só que aí, quando ele acaba sendo descuidado, deixando o e-mail aberto na biblioteca da escola, ele acaba sendo chantageado. E é aí que tudo muda de verdade. Essa é uma história com temas muito sérios, mas que, como eu disse, traz um humor, traz uma leveza e sinceridade. Eu adorei a narrativa da Becky Albertalli também. E é uma história que vem pra lembrar que antes da gente ser feliz com uma outra pessoa, nós precisamos estar bem com nós mesmos. É Assim que Acaba, da Colleen Hoover. É um livro que eu comecei sem saber muito sobre a história. Nossa protagonista aqui é a Lily, que nem sempre teve uma vida fácil. Tem relacionamentos muito complicados, e eu não digo apenas com namorados, com a sua família também. E quando ela vai atrás da sua independência, as coisas começam a mudar positivamente, mas nem tudo são flores, literalmente. Quem leu entendeu o trocadilho. Cada sentimento da Lily é compartilhado com a gente, e esse é um dom da Colleen. Todos os livros dela eu consigo me sentir conectada com as protagonistas, com os protagonistas, porque às vezes temos narradores masculinos também, e eu acho isso muito importante num livro. No final, é como se a gente estivesse acompanhando a história de uma amiga muito especial. É Assim que Acaba se tornou um dos meus romances favoritos da vida, mas é muito mais do que um romance, porque fala sobre relacionamentos abusivos, e eu acho importante mencionar isso. Apesar de eu ter começado o livro sem saber, eu acho muito importante tratar sobre esse tema, e principalmente porque a autora teve algo assim na sua vida, e essa é uma história muito pessoal pra ela. Então, né, a sinceridade contida aqui é capaz de mexer com qualquer leitor. Tentando não suar. Um Amor Perdido, a história que mais me fez chorar esse ano.
Pois é. Eu não estava mesmo preparada pra tudo que essa história ia me fazer sentir. Nós temos aqui dois personagens que intercalam suas narrativas, que são o Joseph e a Lenka, duas pessoas que irão se apaixonar na Praga antes da Segunda Guerra Mundial. Eles são dois jovens que tiveram suas vidas interrompidas e tiveram que lutar muito para em busca de uma segunda chance de viver. Enquanto a Lenka foi de Praga para Terezinha, então para Auschwitz, o Joseph foi de Praga para a Inglaterra, então para os Estados Unidos. E existem dois sentimentos que estão presentes durante toda a história: aflição e nostalgia. Esse livro é como um confessionário desses dois personagens e é repleto de sensibilidade. Eu chorei pra caramba. A Alison Rickman não reserva o final pra nos fazer chorar. Ela vai nos despedaçando aos poucos. É uma história muito forte, muito real, muito, muito importante, apesar de ser ficção. E foi um livro que eu terminei honrada. Eu terminei um livro com um sentimento de gratidão por ter a oportunidade de ler, de conhecer essa história. E eu abracei. O Assassino do Zodíaco, uma distopia que fala sobre signos. Aqui nós somos levados para um futuro em que a sociedade foi dividida de acordo com os signos. O alinhamento dos planetas no dia, mês e hora do seu nascimento determina o que você pode fazer, qual pode ser sua profissão, aonde você vai morar, né, no bairro, praticamente tudo. E aí você que, como eu, gosta de signos, pensa, que incrível! Só que não. O ponto inicial da nossa história é que uma série de assassinatos brutais está acontecendo com pessoas diferentes, de classes diferentes, de signos diferentes. E aí fica a pergunta: quem é a próxima pessoa, por que isso está acontecendo e qual será o próximo signo? São 3 perguntas, né, galera? Nós temos 3 personagens principais, sendo que parece que um deles está em uma história paralela e nós, na verdade, acompanhamos 2 investigações. Todo esse lance de astrologia, dos personagens terem características específicas dos seus signos e elementos, tornam tudo ainda mais interessante. Porque o autor precisa ser muito fiel a cada uma dessas características, os pontos diferenciais dos signos. Foi uma das resenhas mais empolgadas que eu gravei no ano, com certeza. Mas como eu disse, é importante dizer que não é só pra quem gosta de signos, porque é uma história, independente disso, sobre estereótipos, identificação e política também. Não está sendo fácil. O que Alice Esqueceu, da Liane Moriarty, um dos livros que eu mais marquei nesse ano. Também é uma resenha que gostei muito de gravar. Eu fico lembrando das resenhas que eu gravei e fico empolgada por isso. A Alice aqui vai perder todas as suas memórias dos últimos 10 anos. Ela se tornou uma pessoa bem diferente do que ela era e uma pessoa que antigamente ela não iria gostar. Só que as pessoas à sua volta não a permitem esquecer que ela mudou. E muito. É muito legal que nós nos colocamos no lugar da Alice e nos pegamos questionando como seria pra gente acordar no nosso hoje pensando que éramos o nosso eu de 10 anos atrás. E a Liane Moriarty aproveita a trama pra falar sobre a importância do diálogo. É muito importante a gente perguntar, a gente se expressar, a gente conversar sobre o que a gente tá pensando, o que a gente acha que tá errado. E a autora fala muito também sobre valorizar cada momento da vida, sobre pensar no futuro, mas aproveitar o presente. O que a Alice Esqueceu é muito sobre expectativa, arrependimento, amadurecimento e sobre fazer as coisas que você quer fazer, não fazer por fazer, simplesmente. Então, Mentes Sombrias. Ai, outra distopia. Nós somos transportados para um futuro em que todas as crianças dos Estados Unidos foram afetadas por uma doença. A maioria das crianças morre e as crianças sobreviventes acabam desenvolvendo poderes especiais. O governo começa a querer arrastar, né, seus erros para debaixo do tapete e criar campos de reabilitação. Em um desses campos está a Ruby, que passa 6 anos lá dentro, sua adolescência inteira praticamente, só que ela tem um pequeno diferencial. Eu achei muito importante que a Alexandra Brackey conseguiu criar a distopia, mas além de todo o background do governo e tudo mais, Mentes Sombrias é muito sobre as relações pessoais da Ruby, além das nossas percepções sobre o país em que ela está vivendo. É muito importante que a gente fica meio que como ela, sem saber tudo o que estava acontecendo fora dos campos, mas também não temos uma noção muito ampla depois que ela sai. É descoberta atrás de descoberta, muitas reviravoltas, sentimentos e conflitos e muitas
muitas reflexões, até nos diálogos mais despretensiosos. A autora ainda prepara um final que é de apertar o coração, que me deixou assim emocionada e realmente com o coração partido. Mas é um dos pontos mais positivos da história, dessa complexa história sobre dignidade e pertencimento. Então essas são as minhas 7 melhores leituras de 2018. Me digam aqui nos comentários se vocês leram e compartilhem comigo quais foram as suas melhores leituras do ano. Se gostaram do vídeo, deixa aquele like que é sempre muito importante e nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo e até lá! Uma última vez.